Olá, pessoal. Vamos aguardar aqui as nossas seguidoras. Eu sou a professora Isabel do EduC. Vamos ver aí. Hoje vamos ter um tema bem interessante aqui na live, que é o processo de alfabetização mediado. Olá, Cris. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda à nossa live. Vamos aguardar mais um pouco, vamos ver mais alguns seguidores entrando. Como eu estava falando, o nosso tema é hoje o processo de alfabetização mediado, que isso é muito importante e nós vamos entender um pouco esse processo de alfabetização, mas pelo método fônico. Jana, tudo bem? Ana Cristina, sejam bem-vindas. Nisleide também. Vocês podiam colocar aí de onde vocês são, né? Porque daí já fica mais fácil para mim. Lisa, Jana Flores. É isso aí, pessoal. Então, hoje, o nosso tema é processo de alfabetização mediado. Vejam bem, há muitas perguntas dos professores, dos pais, sobre o processo de alfabetização. Olá, de Tijucas, de Florianópolis, que legal, que bom. Então, processo de alfabetização, mas a Goiânia também, Três Marias, Minas Gerais, que bom. Silvia, tudo bem? Gente, olha só, vamos entrar nesse nosso tema, mas antes eu quero dizer para vocês, primeiro eu quero dizer que ontem eu fiz um webinário sobre o GPS da mediação cognitiva. Foi um evento muito legal e eu quero agradecer todos que participaram. Nós falamos bastante coisa sobre neurociência e esse processamento cognitivo a partir da mediação, né? Ontem eu lancei o curso, uma formação, que é a Formação Liberta, onde nós vamos trabalhar exclusivamente a parte da neurociência, a parte da mediação cognitiva, todo o processo de aprendizagem e alfabetização juntos, tá? Não sei se todas viram, mas se quiser saber mais também pode perguntar pra gente. E se alguém se sentir interessado em se matricular na formação Liberta, pode fazer a inscrição, o link está aí na minha bio. E se fizer a inscrição até domingo, você ganha 2 anos de acesso à comunidade Liberta e ao curso, todo atualizado, porque eu vou atualizar ele semanalmente. É uma formação que eu chamo uma formação viva, né? Mas para ganhar esse bônus de 2 anos de acesso a toda atualização e a participação na comunidade, vai tem que fazer inscrição até domingo, 23h59. No outro dia já não... Aí pode se matricular, né, na formação, mas é só por 1 ano, tá? Mas hoje o nosso tema que eu quero conversar com vocês aqui é alfabetização. Gente, vejam bem, para muitas pessoas alfabetizar é aprender a ler e escrever. Para outros, alfabetizar é aprender a ler, escrever e interpretar. Para nós aqui do EduC, tudo isso vale, mas desde que a criança construa um significado, certo? Por que eu digo isso? Quando a gente trabalha com mediação, nós temos que trabalhar com transcendência.
Transcendência é tudo aquilo que de repente eu estou falando agora para você e você está lembrando de alguma coisa que não está aqui na frente do teu celular, você me vendo, não, mas o que eu falei fez você lembrar de alguma coisa fora dessa relação aqui virtual. Isso é transcendência. Mas como é que isso acontece lá dentro da cabeça da gente? É porque você vai buscar lá na sua memória de longo prazo uma relação entre o que você está escutando aqui comigo e a tua experiência que foi significativa. Para isso ter um significado, para essa live ter um significado para você, você tem que fazer transcendências. Então eu vou falando e você vai pensando, articulando, buscando na sua memória aspectos para compreender essa informação nova, certo? Então assim, ó, como se a gente tivesse um pressuposto, toda explicação que a gente vai dar lá na nossa aula de alfabetização das crianças deve estar presente os 3 critérios de mediação: intencionalidade e reciprocidade. Olha, crianças, hoje a gente vai aprender um som novo. E é um som muito legal que a gente encontra esse som em várias palavras. Quer dizer, você está dizendo a sua intencionalidade e está tentando atrair as crianças para que elas se sintam recíprocas a receber a informação. Então, isso é um dos critérios. O outro que é, durante a tua conversa com as crianças sobre aquele som, aquela letra, elas vão fazendo conexões. E isso a gente chama de transcendência. Quanto mais transcendência, quanto mais ela pensar fora daquele contexto que nós estamos ali, certo? Mais significado ela vai construir. Tem professora que diz, ai meu Deus, meu aluno fica no mundo da lua. Não sei se ele fica no mundo da lua. Provavelmente ele deve estar fazendo transcendências. É só você fazer uma pergunta para ele. Então, esse vai ser o nosso foco de hoje. Basicamente o nosso foco. Por quê? Porque o sino da igreja está tocando. Estou escutando. O processo de alfabetização, ele não pode ser mecânico e repetitivo. Como assim? Vamos pensar que eu vou ensinar a palavrinha pato. Daí o que eu faço? Eu pego um pato desenhado ou uma imagem de um pato, mostro o pato, mostro a palavrinha pato. E aí a criança vai ali tentando associar aquela palavra inteira com a imagem. Aí a partir disso, então você faz ela completar, tira o A do pato, faz ela completar com o que está faltando. Então ela vai olhar na palavrinha pato, vai associar com aquela que falta letras e vai completar. Depois você pode pedir para ela cobrir a palavra do P. Então, tudo são atividades que você vai fazer, mas essas atividades, que eu chamo de exposição direta, não vão fazer a criança levantar hipóteses sobre a construção da escrita e da leitura. Por quê? Porque esse tipo de atividade, ela não faz transcendências. Então, isso é uma coisa que tem que ficar claro na cabeça de vocês. Para ter sentido, tem que ativar a memória de longo prazo. Como é que a gente faz isso? Transcendendo. Transcendendo. Agora eu quero que vocês compreendam uma coisa. Vamos pensar assim. Vou falar aqui, dando exemplos de crianças que não têm deficiência visual, nem deficiência auditiva. Certo? Que daí o processo seria um pouquinho diferente. Então, eu estou considerando que aqui que as nossas crianças só têm deficiência intelectual, que a visão e a audição estão adequadas. Então, assim, para a gente se apropriar do processo de alfabetização, a criança usa, em primeiro lugar, o olho, né? A visão. Usa a visão, e essa visão, ela vai
ativar a nossa área do lobo occipital. Então, tudo que ela vê, tudo que tiver um aporte visual para ela, desse pato, por exemplo, certo? É lá nessa região do lobo occipital que esse estímulo vai ser decodificado. Agora, quando eu falo a palavra inteira, pato, essa pronúncia, certo? Ela vem como uma articulação no lobo temporal. Então, se eu falo e vejo, duas áreas específicas estão sendo acionadas ao mesmo tempo. Agora, se eu também escuto essa palavra, então eu vejo, eu falo e eu escuto. O escutar também é no lobo temporal. Agora, quando eu tento escrever essa palavra ou olhar a palavra e copiar ela, o traçado gráfico, é uma área também específica ligada à criatividade, ligada à parte simbólica, né? Que é no nosso hemisfério direito. Agora, nós temos o seguinte, como eu trabalho com método fônico, o método fônico, ele trabalha muito com o som e com as pistas, que a gente chama pistas sinestésicas. As pistas sinestésicas, elas podem ser de dois tipos, né? Orofacial, que é na boca, ou com as mãos. Então, até tem o método das mãozinhas e o método das boquinhas, que vocês já devem ter escutado isso, né? E quando a gente usa esse aporte sinestésico, o que acontece? É uma outra área que também é ativada, que é o lobo parietal. Então, assim, ó, se você utilizar uma abordagem bem completa, imagine, onde a criança possa ver, que ela possa falar, que ela possa escutar, que ela possa experimentar a escrita, não a escrita mecânica, uma escrita que depois eu vou falar que é uma escrita espontânea. Então você aí está usando com a sua intencionalidade, né? Olha, hoje nós vamos aprender um som novo. Então com essa intencionalidade as crianças vão se sentir recíprocas e abertas a receber essas informações. Então você preparou, escolheu uma tarefa, né, que exige a visão, a audição, a fala, o manusear o material, tudo isso ajuda. E aí todas essas áreas do cérebro são ativadas nessa tarefa, mas são decodificadas no lobo frontal. Porque é ali que a gente aprende, ali que está a aprendizagem. Está a memória. Agora, tem um elemento essencial desse processo. Primeiro, a criança tem que acreditar que ela é capaz. E o outro, o professor tem que deixar claro para a criança que ele tem certeza que ela também é capaz. Ou seja, o fator emocional, o elemento emocional é essencial, tá? Agora vamos pensar assim, ó, por que é um método fônico? Porque a fala, essa articulação da fala é fundamental. O Vygotsky, ele tem um livro chamado Formação Social da Mente e Pensamento e Linguagem, são 2 livros. No Pensamento e Linguagem, ele diz assim, ó, a linguagem organiza o pensamento. Então, é fundamental que a criança consiga compreender que o nosso sistema de alfabetização, ele é sonoro, com sons. E esses sons são feitos pela fala. Então, quando eu falo
que é o som do S, né? Porque o S é nome, e aqui nós estamos trabalhando som. Ela vai decodificar isso como sapo, sapato, do sino, do sopro, do sujo. Então, esse S, que temos o nome, né, dessa letra, tem um som que pode estar em várias palavras. Então, por isso que o sistema fonológico de alfabetização, ele não é mecânico, ele é orofacial, ele necessita que a criança escute bem. Repetir o nome do livro. Tudo bem. Só um pouquinho, daqui a pouco eu já escrevo aí. Então, vocês têm que pensar assim, ó. Não é eu que escolhi, que eu gostei desse método. Não é. O método fônico, dentro de todas as pesquisas já realizadas, inclusive pela neurociência, está comprovado que o método fônico é o melhor método para se alfabetizar. Inclusive crianças com deficiência intelectual, com autismo, certo? Então, já com dislexia, porque é mais eficaz. Agora, o método fônico, ele ao usar a fala, ele organiza o pensamento. O que é organizar o pensamento? É conectar todos os lobos, articular eles nesse estímulo e fazer a decodificação aqui, no frontal. Porque é ali que está a emoção, a memória e a aprendizagem. Ok? Então, aquela ideia, né? Eu já disse isso em outros lives, de a criança só usa, ou nós só usamos 10% da nossa capacidade intelectual. A gente usa o cérebro inteiro, o tempo todo. Agora, o que a gente tem que aprender a fazer é qualificar as nossas sinapses, que elas se tornem de mais qualidade, que a gente consiga potencializar essas sinapses. Fiz umas anotações aqui. Então, assim, ó, no método fônico, as pistas para a gente identificar uma palavra não está num desenho, está na própria palavra. Então, às vezes você coloca lá um pato e a palavrinha pato para a criança dizer, ó, isso é pato, né? Então, ela, por associação da imagem com a palavra inteira, ela já tem essa decodificação. Mas nem sempre vai ser assim, porque nem sempre ela vai ter o aporte da imagem. Então, quando ela tiver que ler essa palavra sozinha, sem imagem, ela vai ter muita dificuldade, porque ela vai ter dificuldade de adivinhar. E, inclusive, eu vou falar um negócio aqui para vocês. É uma frase que eu tinha separado aqui nos meus escritos. Deixa eu ver aqui. Ó, vejam bem. Sinto muito, mas seu cinto está aberto. Agora, como é que eu vou saber qual é o cinto com S e qual é o cinto com C? Só dentro de um contexto. Então, se torna muito difícil para uma criança fazer essas deduções todas se ela for só pela palavra inteira, memorizar a palavra inteira. Ela tem que memorizar os sons que compõem aquela palavra e não o nome da letra. Assim, a gente sabe que as crianças são únicas, né? Cada um é uma. Agora, o processo cognitivo, a gente pode entender que também, de acordo com as minhas experiências, eu tenho um determinado processo cognitivo. Agora, o potencial de ativar todas as áreas cognitivas, isso é para todo mundo. E mais, a gente aprende a ler e escrever utilizando a mesma rota cognitiva, o mesmo processo. Isso é para todo mundo, pode ser adulto, pode ser criança,
pode ter deficiência intelectual, pode ter dislexia, o processo é sempre o mesmo. Então, a gente não deve alfabetizar as crianças pelo nome da letra, porque o B só pode ser o B de bebê, porque tem esse som. Agora não é o B da banana, porque banana nem tem esse som B. Tem banana, banana. Então é diferente. Então se você alfabetizar as crianças pelo som, vai ser mais fácil. Porque se você fala assim, o B, o O, o L e o A, dá o quê? Não dá nada. Não dá nada. Eu falei aqui a palavra, tentei falar para vocês a palavra bola. Então, B, O, L, A. Isso é soletrar. Então, tem várias crianças que aprenderam a soletrar e não se alfabetizaram. Você pergunta aí para ele, ou para ela, na apostila, que letra é essa? Que letra é essa? Que letra é essa? E tem mãe que fala assim para mim, olha, ele tá bem porque ele já sabe o nome de todo o alfabeto, mas não aprende a ler porque não consegue juntar. Lógico, como é que eu vou juntar um B numa palavra banana que não tem o som do E? O cognitivo não aceita isso, ok? É muito difícil a criança que consegue fazer essa transposição, porque o natural do cérebro é como a nossa linguagem, né? A gente tem uma linguagem oral. O nosso cérebro, historicamente, ele foi construído para isso. Então, ele foi construído para absorver os sons das letras, tá? O som permite, então, que a criança compreenda a leitura e a escrita. Porque se ela fala assim, B, O, L, A. L não, L é o nome. Então, quando ela fala o som de cada letra, P, A, T, O, pato, é diferente, entenderam? Então, assim, o método fônico, a criança apenas tem que juntar os sons que ela já faz. Só que ela tem que juntar esse som rápido. Então, fica mais fácil. Então, ela vai lendo, certo? Letra por letra, mas o som. E aí ela vai treinar isso rápido. Gente, nós montamos aqui na escola, porque eu estou fazendo a live aqui da escola, nós montamos aqui uma turma que vai começar dia 28 de junho. São 8 crianças que estão no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano e que não sabem ler. Certo? Porque elas chegaram em 2020 para a gente, sem estar alfabetizadas, e teve a pandemia. Os pais não colocaram as crianças nas videoaulas, porque por vários fatores, né? E essas crianças voltaram agora em 2021 sem estarem alfabetizadas. Então, o que a gente fez? Nós fizemos um projeto aqui na escola, que depois eu vou mostrar para vocês como é que é esse projeto. E nesse projeto, a professora vai alfabetizá-los todos até dezembro. Todos. Então, nós temos aí, basicamente, 6 meses para alfabetizar essas 8 crianças pelo método fônico. Ela também participa aqui das nossas lives, né? Que é a professora Camila. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, existe uma falsa impressão de ler, que a criança sabe ler, quando você traz na apostila uma imagem e a palavra por inteiro, e aí a criança associa a imagem com a palavra. Então, é uma falsa impressão que a criança sabe ler, tá? Geralmente, os métodos que a gente chama os métodos globais, eles usam assim. Por isso que é importante um contexto, sabe? É importante o contexto, porque o contexto, ele facilita a rota cognitiva. Por quê? Porque quando tem um contexto, tem um sentido.
E aí a criança consegue transcender, fazer as ligações com a memória de longo prazo. Então esse contexto vai ter um sentido, certo? Vai facilitar. Esse contexto também é assim, ó, quando a professora mediadora se coloca de forma intencional. Olha, hoje nós vamos aprender o som de uma letra, um som novo. E nós vamos descobrir esse som em várias palavrinhas. Quer dizer, você está tentando buscar essa criança. Conforme a sua tarefa for feita, a criança vai ver que aquele som, ele está marcado em várias palavras, certo? Então, assim, ó, uma alfabetização mediada, ela leva em conta o quê? Que é o que a gente usa aqui, né? A gente já usa na escola, mas agora nós vamos usar com essas 8 crianças que vão vir num período contrário da sua aula para se alfabetizar. Então, assim, ó, primeiro a gente faz uma avaliação da criança. Como é que é essa avaliação? É a avaliação tanto da leitura quanto da escrita. Aí a leitura, a gente faz uma separação assim, ó, que a criança possa ler letras, e aí ela vai ler o nome da letra, não é? Ela vai ler o nome, porque ela já sabe o alfabeto inteiro, e o alfabeto a gente ensina o nome. Então ela vai saber, aí a gente separa letras, aí vogais e consoantes, se ela sabe o nome dessas letras. Depois, sílabas, se ela sabe alguma sílaba, e se ela também sabe algumas palavras. Então a gente tem esse pequeno diagnóstico. Depois a gente parte para a escrita. A escrita, não, a gente não leva em conta os alunos copistas, né? Que copiam tudo do quadro e tem uma letra linda. Não é isso. A nossa escrita é uma escrita espontânea. Que daí nós vamos ver quais são os sons que essa criança já tem internalizado. Porque a escrita espontânea, ela leva muito em conta o som que a própria criança produz. E aí ela vai fazer a escrita espontânea. Ali nós vamos analisar o raciocínio, as operações mentais de raciocínio hipotético, identificação, e a gente vai ver quais os sons que essa criança consegue identificar. Beleza. A partir disso, nós temos uma prática de separar, porque a gente percebe que essas crianças, elas conseguem copiar muito do quadro, mas não conseguem escrever nem ler. Então, nós vamos começar o processo da seguinte forma. Primeiro nós apresentamos as vogais, que são muito fáceis, porque o nome dela, de cada vogal, é o mesmo que o som. A. Lógico, aí temos uma diferenciação, porque na maioria das vezes a gente explica para as crianças, são 5 vogais, e não são. Pelo som, não são 5 vogais, são mais. Então nós temos A, E, I, O, U. Só aqui já tem 7. Então isso, inclusive, O. Então, a própria articulação da boca é diferente. Então, enquanto pista sinestésica, nós temos que mostrar para a criança que essas letras das vogais, elas têm nomes e têm sons, sendo que algumas produzem 2 sons. Beleza. Depois, a gente vai para uma segunda etapa de identificação sonora. Só que eu digo para vocês assim, isso tem que ser contextualizado. Como assim, Isabel? Vão fazer um passeio, vão fazer um caça-palavras na escola, uma brincadeira, um jogo, e a partir disso vocês vão pensar sobre as vogais. Não é só chegar e apresentar as vogais assim, não.
tem que estar contextualizada. As crianças têm que se sentir motivadas com aquela atividade. Depois nós vamos apresentar as consoantes, que a gente chama que são as consoantes mais fáceis. Gente, o nosso alfabeto é organizado assim, ó, A, B, C, D. E o B, C, D não são consoantes fáceis de se pronunciar o som. Por isso que nós temos tanta dificuldade em saber se geladeira é com J ou com G. Se a gente usar o nome da letra. Daí a gente, entendeu? Ou jeito. A gente não sabe se é o G de geladeira ou um outro. E acha, né? Entenderam? Por isso que a letra F, J, M, N, V e Z são consideradas letras mais simples na pronúncia, porque é uma pronúncia mais limpa, é uma única pronúncia. Z, z, só z, zebra, zazá, zico, entendeu? É simples esse som. Agora, tem aquelas que são simples, mas são irregulares. Ou seja, aquelas que têm uma coisa estranha, uma coisa diferente, que se confundem. Por exemplo, tem palavras que no final terminam com L, mas a gente pronuncia o quê? U. Então acaba sendo uma consoante irregular. Por exemplo, o R. O R, ele tem dois sons. Tem aquele que é pronunciado mais aqui, de rato, e aquele outro, que é carro, que é mais aqui para cima. Mas a gente chama gutural, o outro mais embaixo. Então tem uma variação, certo? Então aí nessas irregulares a gente coloca o L, o S, o R e o X. Gente, o X é muito complicado, o X, porque ele tem vários sons. Pode ter som de Z, em exame. Pode ter som de KS, que é tax. Pode ter som de S. Pode ter som de CH. Não é? Então, ele também aqui cai nessa linha dos irregulares. E tem aqueles que são muito difíceis. Por quê? Porque eles são todos uns parecidos com os outros. Então, assim, ó. B, P, D, Q, T. Tudo parece o mesmo som. Não é mesmo? É uma variação muito pequena. Por isso que a criança com dislexia não sabe. Certo? Ela troca tudo isso. Se você for ver, aqui estão as maiores trocas. Que letra é essa? Aí essa, ela viu o som que era P, a D, T, P, Q. Então, são muito parecidas. E aí eu digo uma coisa a mais. Acho que eu não tenho aqui nenhuma caneta, mas eu tenho aqui um papel para mostrar para vocês aqui. Imagina uma criança com dislexia que ela reclama, certo? Ela reclama que as letras são bailarinas. Eu acho que isso você já ouviu falar, né? Então aqui, ó, eu botei P, B, Q e D. O que mudou neles? Nada. Eles têm todos uma barriguinha e uma perninha, ok? Todos. Então, apresentar esse tipo de letra para criança é muito complicado. Então, a grafia é complicada e o som é complicado. E aí, no nosso alfabeto, traz o B como a primeira letra a ser ensinada, com a primeira consoante. Estranho, né? E depois, uma letra que tem um nome enorme, que é o H, e que não tem som nenhum. Pode ser colocado em qualquer vogal, na frente de qualquer vogal, que não faz sentido algum. E no final ainda, né, para variar um pouco, nas reformas aí ortográficas, ainda veio o W.
O W é perigoso porque ele pode ser um U ou pode ser um V. Ele tem esses dois sons. O Wilson ou Wilson. O Y, que não tem nenhum nome com essa letra, o Y, não tem. Mas ele tem o som de I, então sonoricamente nós temos mais uma vogal, além do W, que também é mais uma vogal sonora. E o K, que também não era do nosso alfabeto e foi incorporado. Tem alguém aqui falando alguma coisa? Não? Beleza. Aí assim, ó, como é que a gente faz? Então a gente faz esse processo de alfabetização, aliás, de avaliação primeiro, e depois a gente parte para esses grupos de sons. Então a gente brinca com a criança, a gente faz adivinha, a gente tampa a boca para ela não ver articulação, a gente faz jogos que envolvem o quê? O som da letra. Somente o som da letra. Só. A gente não vai trabalhar com o nome da letra, porque o nome da letra a maioria das crianças já conhece, de tanto que elas já ouviram e de tanto que elas já fizeram. E se não ouviu, melhor ainda, se ela não teve isso do nome da letra, nem entra no assunto, porque primeiro tem que aprender o som da letra, para depois o nome da letra. Porque nós falamos e lemos usando os sons das letras e não o nome. Eu vou falar meu nome para vocês. I-Z-A-B-E-L. Entenderam alguma coisa? Não. Então eu não uso o nome. Eu uso o som. Isabel. Isso. É o som. Aí nós vamos fazer muitas brincadeiras. A Camila tá aí, né? Amanhã nós vamos ter uma reunião sobre isso. Mas assim, nós vamos trabalhar todas as possibilidades sonoras por agrupamento dessas consoantes. Por agrupamento. Depois, nós partimos para uma outra etapa, que é a etapa da transcendência, das abstrações. Qual é a palavra que existe o som do que é o F. Então, ó, formiga, fogo, foguete, fúria, fusca. Então vai ficar fácil para elas identificar essas palavras, independente se essas palavras estarão juntas com uma vogal ou não. Beleza? E aquele negócio que eu falei pra você, a gente vai trabalhar esses sons, mas tudo muito contextualizado, ou em brincadeira, ou em jogo. Fumaça, muito bem. Aí nós vamos partir para um outro segmento. Então as crianças já, mais ou menos durante 2 semanas, nós vamos trabalhar só a identificação do som. Só a identificação do som das letras. Com jogos, com brincadeira, com bastante diversão. Depois, nós vamos começar a escrita sonora espontânea. Como é que é isso? Nesse momento, as crianças vão usar 2 funções, 2 operações mentais, que é diferenciação e raciocínio hipotético. Então, essas 2 operações mentais, ela vai usar. Por quê? Porque você vai dizer a palavra, por exemplo, fumaça, e ela vai identificar o que tem nessa palavra em termos de som. Fu, fu, ma, entendeu? Sa. Então, gente, vocês vão ver que esse processo de alfabetização vai ser assim, ó, a jato. A jato. E aí, isso para a criança é o pulo do gato, certo? Teve uma criança que eu alfabetizei ela assim, aí assim, ó. Todo mundo da sala já estava alfabetizado.
E ela ainda não estava. E a mãe dela ficava, porque eles já vieram do pré-alfabetizados. E minha sala era de primeiro ano. E aí a mãe dela ficava o tempo todo cobrando, o tempo todo cobrando, o tempo todo cobrando. Tanto de mim, eu não me preocupava, mas a menina. Daí eu falei assim pra mãe, ó, então deixa que em 3 semanas eu vou alfabetizar ela. Ela saiu rindo de mim. Aí o que eu fiz com todas as crianças da sala? Nós paramos aquele que a gente estava fazendo e nós então intensificamos a identificação dos sons de todas as letras. E aí, no instantinho, ela pegou, sabe? Então, se a gente pode pensar, tem uma receita? Tem. O método fônico. Podia ser uma receita. É só você saber fazer isso, né? Depois, nós vamos, então, imagina essa criança sabendo, se sentindo sentido competente, porque ela conseguiu identificar os sons, emocionalmente motivada a escrever e a ler. Esse momento de se achar, de se envolver emocionalmente, é o ingrediente que estava faltando para ela deslanchar na alfabetização. É o alimento da cognição. Então isso é muito bom. Imagina a criança super motivada, fazendo essas conexões, que usa a fala, a audição, a visão, o tato, as pistas sinestésicas do corpo, da mão, orofacial. O que acontece? O que a gente fez com isso? Nós potencializamos o estímulo. E as sinapses, então, quando recebe o estímulo, vão lá no lobo occipital, no temporal, entendeu? Vão fazer essas conexões todas. Eu falei, eu acho que numa live, que quando o estímulo entra, ele fragmenta o neurônio, ele fragmenta aquele estímulo e manda para áreas específicas do cérebro aquele estímulo. E depois o lobo frontal decodifica tudo aquilo como se fizesse uma rede, né? Tô fazendo. A rede, e aí chega no ponto final. Então o ponto final é o lobo frontal, que está ali. Então vejam bem, os neurotransmissores que são liberados pelos neurônios e que ativam as sinapses vão estar empoderados, inclusive com a questão emocional junto. Por isso que o processo é muito rápido. Se a gente considerar que a criança tem deficiência intelectual, é porque esse processo é mais lento. Então vamos ativar, gente. As crianças com deficiência intelectual leve e moderada podem aprender. Certo? Então, vou fazer um resuminho. A gente vai usar o recurso da audição, da visão, a sinestesia, que é a boca, né, e a mão, a fala. E aí nós vamos construir uma nova rota cognitiva, mais sólida, consciente, com um ingrediente emocional, certo? E aí vai haver essa liberação maior de neurotransmissores. A criança vai começar a levantar as hipóteses da escrita e da leitura. E aí você vai fazer o quê? Atividades que envolvam a leitura e a escrita. É isso. Então, essa forma da gente trabalhar é muito boa, gente. É muito boa. Então, o que a gente faz aqui no Liberta, né? No nosso programa Liberta. É você ter consciência dos processos cognitivos, como o cérebro aprende. Utilizando isso, a gente usa a nossa marca, que é a mediação cognitiva. Fazer a criança pensar. Então, toda atividade que eu vou propor a ela, eu vou fazer
mediada, de forma que ela consiga, nessa mediação, levantar hipóteses sobre a escrita e a leitura. Por isso que ontem, na minha live, não sei quem participou, que foi no webinário, eu propus uma formação para quem quisesse, de 200 horas, certo? É uma formação, não é um curso, é uma formação. E você, então, terá a oportunidade de aprender tudo de neurociência, quando eu digo tudo, tudo relacionado à aprendizagem. Vai aprender a fazer a mediação cognitiva, ou seja, usar as operações mentais, os 12 critérios de mediação e mais as funções cognitivas. Tudo isso junto para você entender como a pessoa aprende e, nesse sentido, como a alfabetização ganha significado para a criança. Porque eu acredito que a maior dor nossa de psicopedagoga, neuro ou mesmo mãe ou professora é aquela criança que a gente não consegue alfabetizar. Beleza? Então nós temos que aprender um jeito certo. Eu vou botar aí para você. Se você dizer, será que essa mediação funciona? Será que isso funciona? Gente, Vygotsky, ele já falava da importância de um mediador. E eu vou dizer para vocês, olha, o método fônico, ele serve, inclusive, para criança que é cega, para criança que é surda. No caso do surdo, primeiro vai a Libras, né, que é a língua materna, e depois vai aprender língua portuguesa com método fônico também. Só que daí, como essa questão auditiva está comprometida, nós vamos usar todas as outras fontes para dinamizar essa entrada da informação e dar sentido, mesmo com aparato auditivo. E eu vou botar aí o nome de um documentário que eu gostaria que vocês vissem. Deixa para o final de semana até. Tem no YouTube. Diz assim, ó, As Borboletas de Zagorski, que é o instituto do Vygotsky, na Rússia, especializado em alfabetizar crianças que são surdas e cegas ao mesmo tempo. Ou seja, os 2 canais principais para a alfabetização estão fechados: visão e audição. E eles usam o aparato que sobrou, fala e tato. Ok? Foi o que sobrou. Então, tem criança que não sabe oralizar porque não escutou. Então, eles colocam algumas próteses aqui para que a criança possa compreender o som que está entrando. Mesmo ela não vendo a escrita, mesmo ela não vendo o desenho, nada, ela consegue se alfabetizar porque eles utilizam o tato e libras embaixo. Então a criança, se eu quero falar com a criança bom dia, eu vou lá e faço com o dedo bom dia e ela vai então me responder bom dia. Tudo com o tato, mas criaram um significado. Aquelas crianças tiveram a oportunidade de aprender a se comunicar com alguém. Então eu digo assim, ó, não existe aqui na escola a gente usa uma frase: não existe obstáculos para quem deseja aprender. E não existe também obstáculos para quem deseja ensinar. Vocês já pensaram nisso? Então essa a ideia, que você realmente consiga se beneficiar dessa nossa formação. Quem não sabe que formação é essa, vai lá na minha bio, entra lá que tem um link, lá tem toda a descrição de tudo que você vai aprender. E mais, né? Lembrando que quem fizer a sua inscrição até domingo vai permanecer
numa comunidade durante 2 anos, tendo a minha supervisão. Então, você vai pegar um caso de uma criança e nós vamos, então, eu vou dar todo o suporte para você ensinar essa criança a desenvolver todas as potencialidades dela. Pode ser caso simples, pode ser caso mais complicado, né? E nós vamos acompanhar o desenvolvimento dessa criança e eu vou orientar vocês. Mas todo o conteúdo muito bem explicado, muito bem elaborado, de forma que você compreenda assim, o que nós temos de mais precioso hoje, a neurociência, certo? Você compreenda isso. Então, gente, quero saber se alguém quer perguntar alguma coisa para mim. Já que você quer, então tem que ir lá na minha bio e fazer a sua inscrição, tá lá, tá bom? E se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, pode me chamar ao vivo, botar assim, Isa me chama. Ah, essa é a frase da nossa escola também, mas essa frase mudou em 2020. É porque a Estela trabalhou aqui na minha escola, né? Então, em 2020, Estela, nós mudamos um pouquinho essa nossa frase aí. Ela é assim agora, ó. Sou inteligente, sou capaz. O que mais é possível. Tá? Qual é o livro que falou? O livro que eu falei, não foi nessa live, né? Eu falei do livro, o livro que vocês vão ganhar. Quem fizer a inscrição no curso, na Formação Liberta, vai ganhar um brinde. Tem vários bônus, né? Mas eu não vou repetir aqui. Então, vai ter que ir lá na minha página para ver. Mas vai ganhar o meu livro. O meu livro chama-se Inteireza do Ser, que eu mostro a importância do professor ter um olhar luxuoso sobre o seu aluno, sobre a potencialidade do outro. Isso é muito importante, tá? Que é a minha tese de doutorado, Inteireza do Ser. Você não vai comprar em nenhum lugar, porque eu que vendo o livro. Sou eu mesmo que vendo o livro. E quem fizer o curso vai ter acesso ao livro, porque eu vou dar o livro digital para todo mundo e as 20 primeiras vão ganhar um livro impresso e autografado por mim, tá bom? Ah, o livro do Vygotsky. O livro de Vygotsky é o Pensamento. Ele tem 2 livros que são clássicos, né? Que é Pensamento e Linguagem. E o outro é Formação Social da Mente. Tá? Mas o mais interessante é esse que eu falei aqui do processo de alfabetização, é Pensamento e Linguagem. Porque a linguagem organiza o pensamento. Por isso que nós utilizamos a mediação. Quando você faz a mediação, o que acontece? Ó, aqui é neurônio espelho, hein? Eu e vocês. Eu pergunto aqui, ou eu falo algo aqui, que ativa todo o teu processamento cognitivo, como se você estivesse falando as mesmas coisas que eu estou falando aqui. Sabia que é assim que acontece? Então, isso é por causa do neurônio espelho. Então, a fala organiza o pensamento. Se nós utilizamos a mediação, que é uma abordagem dialógica de fazer perguntas para a criança pensar e organizar o seu pensamento, isso tem tudo a ver com Vygotsky, não é? Então, a arte de mediar é a arte de fazer perguntas que vão acionar as funções cognitivas que estão deficientes e também as operações mentais, que são 19, e vocês têm que aprender a evocar cada uma dessas funções. Você sabe o que é um raciocínio silogístico? Um raciocínio inferencial? Um raciocínio transitivo? Analógico? Lógico? Não? Como é que vão ensinar a criança? Então, tem perguntas certas que a gente faz para essa criança que vai ativar esse raciocínio transitivo. A diferença é que o mediador, ele tem a intencionalidade de acionar esse raciocínio transitivo, que vai ajudar a criança o quê? Na parte da alfabetização. Por quê? Na alfabetização eu uso identificação de sons,
de nome de letras. Eu trabalho com classificação. Eu classifico as letras, vogais, consoantes, as vogais que são as consoantes que são mais simples, as que não são tão simples. Eu classifico sílabas simples e complexas. Uso classificação. Eu analiso o som que eu estou escutando. Faço uma síntese cognitiva e materializo ele num papel ou na minha oralidade também. Então eu uso comparação, eu comparo também. Eu comparo o som de duas letras ou que aquela letra tem dois sons. Então eu faço a diferenciação quando é que esse som está numa palavra e quando é que esse som está em outra palavra. Quando é que eu falo sinto e é com S e é com um C, né? O com C é o cinto de botar na cintura e o S é o cinto de sentir. Sinto muito, mas o seu cinto está aberto. Gente, a criança também faz essas generalizações. Como ensinar a criança a fazer generalização? Mediando. A generalização ocorre quando você faz ela utilizar transcendência. Para quem está entrando agora, transcendência é assim, ó. Eu estou falando aqui e você está lembrando da sua criança, de tudo que você já ensinou para ela e ela não aprendeu. Isso aí está lá gravado na tua memória de longo prazo. Então a transcendência faz você pensar na sua experiência anterior e porque o que está lá, quando você faz transcendências, é arquivado lá na memória de longo prazo, porque tem um significado para você. Teve um significado, até guardado lá. A transcendência faz você ir lá de novo, abrir a caixinha da memória de longo prazo e pegar aquilo de novo e conectar lá. Dá sentido, entendeu? Então, isso é que vocês têm que aprender. Gente, não percam mais tempo. Não percam mais tempo, vocês têm que aprender a mediar. Olha, eu tenho certeza absoluta, usando a mediação, no instante, a tua criança vai dar um pulo. Hoje mesmo, uma mãe mandou um áudio para mim, que ela já tá mediando, e ela diz assim, ó, meu filho, eu nem sabia disso, né? Ela disse assim, meu filho me mordia, rasgava todas as tarefas, era extremamente agressivo no sentido e desorganizado, certo? E agora que eu comecei a mediar, porque eu tenho o meu Instagram desde outubro do ano passado, então é pouco tempo. E lá por fevereiro, em março, essa pessoa teve acesso ao meu Instagram. E ela viu todos os vídeos, todos, sem exceção, gabaritou, fez Netflix, maratonou. E aí o que acontece? Ela começou a já implementar o que eu explico com o filho. E ela disse, olha, ele é outra criança agora. O depoimento dela é muito lindo, hoje de manhã eu até chorei por causa disso. Porque ela diz, eu pensei que eu estava perdida e agora eu não estou mais perdida. Eu estou aprendendo a mediar. E a partir do momento que eu aprendi a mediar, meu filho, ele se organizou. Por quê? A criança está revoltada, gente, já não aguenta mais. Já não aguenta mais fazer as coisas sem sentido. Aí quando ele vê que as coisas mudaram, que agora ele aprendeu a pensar, ele agora tem consciência que antes de agir, ele pode pensar. Olha que aprendizagem maravilhosa para esse sujeito que só tem 7 anos. Você acha que ele vai melhorar o quanto? Muito, muito. Eu já disse para ela, quando ele for adulto, ele vai ser muito bem. E é uma criança que tem um diagnóstico, e agora ela descobriu que não é esse diagnóstico também, já descobriu, tem outro diagnóstico. Então, gente, tem muita coisa aí, muita coisa. E você, se você fizer a formação liberta, você vai ter todo o gabarito de ver assim,
Porque a criança não é deficiente. A criança tem as suas funções cognitivas que estão deficientes. E eu vou ensinar para você como arrumar isso. Como reorganizar essas funções cognitivas. Para que a criança tenha um desempenho bom. Então, se você se sentiu interessado em participar, né, desse momento, ouviu esse chamado, vai lá, faz a inscrição. Olha, já fizesse, Márcia. Gratidão, gratidão mesmo. Olha, gente, não vou tocar mais no Liberta aqui, porque a nossa live é sobre alfabetização, mas eu quero dizer o seguinte. O meu sonho, porque o Brasil tem 5.500 e poucos municípios. Eu queria uma pessoa em cada município. Por quê? Porque você vai ser a minha representante. Márcia, você vai ser a minha representante em Biguaçu. Nós vamos aí depois que passar a pandemia dar palestras, nós duas juntos. Vai ser muito bom. Entendeu? Você vai ser uma mediadora de excelência do EduCer. Uma mediadora cognitiva de excelência. E essa vai ser a sua identidade. Então, gente, quem quiser isso, quem quiser ser essa pessoa, chega de dizer que o processo de inclusão não funciona, que as crianças não têm capacidade, de querer encontrar uma desculpa. Há problema em casa, há problema na deficiência, é problema dessa criança, é problema da escola. Chega! Nós vamos fazer um pilotão, né? Que vamos libertar a inteligência aprisionada dessas crianças, por isso o nome Liberta, e acelerar o processo de aprendizagem delas. Gente, olha, um beijo grande, espero que vocês tenham gostado da live. Amanhã eu vou fazer uma mediação de um jogo, certo? Então eu vou mostrar o jogo e explicar para vocês como se faz a mediação de um jogo, tá bom? Espero todo mundo, hein? E quem se sentiu chamada a fazer parte desse grupo seleto de mediadoras, vai lá e faz a sua inscrição. Um beijo grande, gente. Gratidão para todo mundo, tá bom? Tchau!